Senhor, irmãos? Bem forte para Jesus. Aleluia, obrigado. Graça e paz, amém, irmãos? É uma alegria poder estar com os irmãos, celebrando ao Senhor Jesus. O Senhor, Ele vive, reina, e a Bíblia diz que Ele voltará para nos buscar, não é verdade, irmãos? Ele vai voltar para nos buscar, isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Quero ler alguns versículos com vocês. Aleluia, glória a Deus. Semana que vem é dia de rever alguns irmãos, porque é ceia, né, irmãos? Aí a gente revê alguns irmãos, né, Jana? Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Vai ter ceia, vai ter café da manhã, deixa eu inverter, né? Vai ter batismo. Espera aí, eu errei de novo, irmãos. Vai ter café da manhã, vai ter batismo e vai ter ceia. É isso daí, irmãos. Aleluia. Senão os irmãos já ficam pensando, nossa, vai ter primeiro, depois uma coisa, outra coisa? Não. Vai ter um tempo precioso de café da manhã, né, irmãos? Como sempre, a partir das 9. Eu não estou dando recado, não. Depois vai finalizar. É que a gente fica feliz, né? Aí depois tem a comunhão com a igreja. Nós vamos batizar alguns irmãos. Aleluia. Segundo batismo nesse ano, para a glória de Jesus, né, irmãos? O Evangelho, ele é maravilhoso. É a palavra de Deus. Por isso que é precioso você sempre declarar, Senhor, que a tua palavra seja verdadeira e o homem mentiroso. O homem oscila, o homem ele é frágil, o homem fragiliza, né, irmãos? Mas Deus não. Deus ele tem uma palavra e essa palavra ela sempre irá se cumprir. E é precioso você crer que você e a sua casa servirão o Senhor. Isso se estende para os seus familiares também. Você e a sua casa servirão o Senhor. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Mateus 17. Projeta para mim. 24, por favor. Nós vamos ler até o 27. Aleluia. Se você está com a sua Bíblia, bacana. Se não, não tem problema. Nós temos aqui no telão, tá? Amém, irmãos? Tendo eles chegado a Cafarnaum, onde chegaram? Dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? O que você entende por isso? De que quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Eu vou trazer clareza para você sobre isso. Jesus lhe disse, logo Pedro, são isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma moeda. Tomou-a e entregou. Tome-a, entregue por mim e por ti. Aleluia. Encurta a cabeça. Amado Jesus, amado Espírito Santo, obrigado por este tempo de comunhão com a igreja. Obrigado pela vida do Senhor em nós. Nós queremos viver em congregação, a unção do céu. Ô Espírito Santo, venha sobre nós com unção, com poder, com glória, renovando o fraco, fortalecendo o caído, curando os enfermos. Que nesta hora toda ansiedade, toda depressão, toda incredulidade, toda tormento espiritual saia do nosso meio. Nós rejeitamos toda obra maligna que possa estar entre nós e declaramos que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Venha, Espírito Santo, venha estar entre nós. Sinta-se à vontade, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão direita e diga comigo: Espírito Santo, eu abro o meu coração, a minha mente, para receber a tua palavra. Fale assim, fale comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão: você veio no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia, irmão, glória a Deus. Irmãos, eu estava conversando ainda hoje com o Jefinho, o meu genro,
sobre essa passagem da preciosidade do Evangelho. A palavra, ela é poderosa, irmãos. Quantas palavras ao decorrer do tempo, nós cristãos, acabamos diminuindo o efeito do poder dela, não é verdade, irmãos? Se tornam tão jargão algumas coisas, que parece que não sei mais alguma, mas será? Mas era assim mesmo. Não, irmãos, eu estava vendo, durante essa semana, essa palavra, eu estava lendo, né, e eu falei assim, despertou algo, falei, poxa, eu gostaria de, que bacana que ficou essa arte, né, irmãos? Vocês gostaram? Nossa, irmão. Vocês não gostaram, irmãos? Se vocês gostaram, fui eu. Se não, foi o Isaac. Foi você que fez, Isaac? Foi? Deus abençoe. Ficou bacana. Eu achei que o Pedro ali estava empolgado. O peixe eu achei que ia ser maior, mas tá bom, Isaac. Tá bom. Ficou bacana. A moeda na boca do peixe. Ele perguntou para mim assim, tem um tema, a palavra? Eu nem tinha pensado em tema. Falei, a moeda na boca do peixe, né, Isaac? Então bota aí a moeda. Ficou muito bom. Irmãos, e eu estava lendo essa palavra, falei, poxa vida, o Cristo revelado em nós é a expressão do céu, é a expressão do cuidado, é a expressão da graça. E tem algo aqui, eu estava me lembrando, irmãos, por um tempo, alguns anos atrás, nós tivemos peixes na minha casa, no aquário. Nós tínhamos um aquário grande, não era um aquarinho pequeno não, era um aquário grande, eu tinha várias raças de peixe. Faz muitos anos isso, não tinha nem essa facilidade de compra online como é hoje, sabe? Pela internet, mas eu mesmo assim, eu tinha algumas pessoas que eu trabalhava em uma determinada empresa que nós comprávamos peixes junto, eu nem lembro como é que chegava a isso, mas era um disco, era um tal de peixe disco, eu tinha tubarão de água doce, e a gente conversava com os peixes em casa, e até você começa, irmão, a conhecer mais os peixes, não é verdade? Você começa a conhecer mais os peixes, esse aqui parece estar meio triste, esse aqui parece estar meio cansado, esse aqui parece estar doente. Você começa a identificar, eram vários peixes, não, eram muitos peixes que nós tínhamos. Aí eu estava olhando para essa passagem e fiquei, olha, até interessante você, né, ter um lago, ter um aquário, você construir ali um relacionamento até mesmo de conhecimento com peixe. Dentro de um aquário, num lago qualquer pequeno, com alguns peixes. Mas, irmão, você ter a ciência em um mar, onde um peixe engoliu uma moeda que estava lá no fundo, é demais, irmão. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Jesus, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas, irmãos. O Senhor conhece, fala para o teu irmão, o Senhor conhece todas as coisas. Isso, fala para ele mais uma vez, não é peso de condenação, não. Meu Deus do céu. Não, irmão, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor, e nessa história aqui, o incrível, irmão, que Pedro, primeiro ele é cobrado pelos cobradores de impostos. Eu até estava falando com o Jefinho hoje, ele falou, nossa, eu nunca pensei por esse lado, né? Primeiro eles chegam até Pedro e falam assim, e aí Pedro, o seu mestre paga imposto? Aí Pedro paga. E Pedro ele vai agora, quando ele chega a casa, ele, antes de falar com Jesus, Jesus já, na sua onisciência, fala para o teu irmão, o Senhor é onisciente, irmão. Mais uma vez, fala para o Senhor, conhece todas as coisas. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, venha cá, é legítimo, tem legitimidade, é certo cobrar impostos dos filhos? Pedro fala o quê? Fala o quê, irmãos? Fala não. Isso, irmão, você está com medo de errar, né? Não, fala assim comigo, não. Por que não, irmãos? Aí eu estava falando com o meu genro, falei, sabe por que não, Jefinho? Quem lembra, irmãos, quando Davi, ele vai levar o queijo, ou ele vai levar o alimento para os seus irmãos, e quando Davi ele está chegando, ele ouve a afronta do filisteu. Quem lembra a promessa que Davi ele foi escafunchando, ele falou assim, o que vai ganhar aquele que derrotar esse gigante? Davi disse o quê? Vai casar com a filha do rei, ele ouviu, vai casar com a filha do rei, e toda a sua família ficará livre de impostos. Era legítimo eles cobrarem impostos de Jesus e dos discípulos? Não era. Por isso que, você está entendendo o que eu estou falando para você? É o texto. Aí Jesus falou assim, nós somos filhos. Jesus ele é filho de quem, irmão? Da raiz de Davi. Então Jesus,
ele não tinha obrigação legítima de pagar impostos. Mas aí você fala, mas por que Jesus pagou? Por quê? Porque Jesus mesmo, ele dá a resposta. Ele fala assim, Pedro, para evitar falatório, vai lá, joga o anzol no mar, e o primeiro peixe que você fisgar, tira 2 dracmas, 2 moedas, você vai pagar o seu e o meu imposto. Irmãos, falem comigo, aleluia. Pedro, qual era a profissão de Pedro, irmãos? Pescador. Se você fala para Pedro assim, Pedro, joga a rede, pega um monte de peixe, que entre eles, possivelmente você vai encontrar um peixe com 2 moedas. Já é um grande desafio, é ou não é, irmão? Mas agora você fala para o Pedro, deixa a rede do lado, pega a vara de anzol e você vai fisgar um peixe. E dentro desse peixe tem as 2 moedas. Pedro foi lá, irmão. Pedro foi lá, iscou o anzol, não sei com o que, e ele jogou e ele fisgou esse peixe. E a hora que ele tira esse peixe, ele bate o peixe e cai a moeda da boca do peixe. Eu fico imaginando, irmãos, eu estava falando até em casa hoje, o impacto, você tem noção, o impacto, irmão, na vida de Pedro que isso causou? Você tem noção, irmão? Por isso que Pedro, eu falo para os irmãos com temor no meu coração, por isso que Pedro, ele teve tanta... As pessoas criticam Pedro, você não critica. Fala para o teu irmão, você não critica, irmão. Isso, fala para ele, eu sei que você não critica. As pessoas criticam quando Pedro, ele começa a afundar nas águas. Critica ou não critica, irmãos? Pedro olhou para o lado, Pedro afundou. Só tem 2 pessoas que caminhou sobre as águas na Bíblia, Jesus e Pedro. Você sabe por que Pedro caminhou sobre as águas, irmãos? Eu vou pensando que ele foi criando um histórico, um currículo de conhecimento de Jesus. Ele falou, o quê? Se é ele que está me chamando, um dia ele mandou pegar um peixe no mar, e o peixe tinha moeda na boca, eu vou. Ele confiava na palavra, e Jesus, ele é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida. Ele é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida, irmãos. Isso daqui causou um impacto muito grande, quando Pedro fisga o peixe e acha a moeda. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que isso não pode produzir na sua vida enquanto você está escutando, irmão? Essa palavra, fala para o teu irmão, entra aqui comigo no culto, irmão. Essa palavra precisa produzir vida no seu espírito. Irmão, isso daqui não é uma coisa qualquer, é uma palavra poderosa. Pedro foi impactado, isso daqui não é parábola, isso aqui é uma história real. Não é um Jesus contando por parábolas, não, isso aqui aconteceu. Pedro foi impactado, e agora ao você ouvir essa palavra, você vai entender o que o Espírito tem para você. O Senhor tem algo poderoso para você. Você crê nisso, irmão? Primeiro ponto, Deus conhece os pequenos detalhes de todo o universo. Diga comigo, Deus conhece, mais forte, Deus conhece os pequenos detalhes de todo o universo. A primeira coisa que me impressiona nessa história, irmão, é saber que o Deus que chama as estrelas, o próprio Senhor diz, Ele chama as estrelas pelo nome, sim ou não, irmãos? Ele tem o conhecimento e controle de todo o universo, se preocupa com pequenos detalhes. Ele se preocupa com pequenos detalhes que talvez para você e para mim é insignificante. Eu quero agora ver o lado do peixe. Ver o lado do peixe, irmão. Esse peixe, eu estava até falando com o pessoal em casa hoje, eu estava pensando assim, poxa, veja bem, o peixe ele estava entalado no fundo do mar da Galileia com a moeda enroscada. Esse peixe iria morrer. A preocupação de Jesus era um defensor do animal, você está querendo dizer? Não, irmão, parece ridículo isso. Jesus poderia muito bem, Pedro, o peixe vai morrer, vai subir, e você vai pegar ele morto e vai estar lá. Não, irmãos, Deus ele se preocupa nos detalhes de impressionar as pessoas. Deus ele quer trazer, ele não precisa, fala para o teu irmão, Deus não precisa provar nada para você. Mas o Senhor ele tem uma paixão em contagiar você, irmão. De que forma? Com os mínimos detalhes. Porque o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. Eu acredito que tem pessoas aqui que já receberam bênçãos, coisas, por exemplo, que até a cor era a cor do seu agrado. Sim ou não, irmão? Eu estava dizendo hoje, em casa, eu falei assim, ó, Deus Ele tem me presenteado, Ele me deu um presente que fui eu que escolhi, irmãos.
É o Senhor que faz isso por nós. Glória a Jesus por isso. Ah, então apareceu, deu certo, fez isso, aquilo. Ah, o fulano. Não. Tem coisas que Deus, é coisa que você escolhe. E é da maneira que você orou, da maneira que você sonhou, da maneira que você planejou. O Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele vai, Pedro fisga esse peixe, irmão. Ele fisga e agora de uma forma, né? Ele acaba salvando o peixe da própria morte. Que eu acredito que esse peixe engoliu de alguma forma, não sei, eu acredito que ele engoliu, não brotou na boca dele, mas não importa a forma que aconteceu. O que importa é que Deus conhece até cada peixinho que está no mar, irmão. Se Deus conhece cada animal, cada peixe, você não tem noção. Ele conhece você muito mais do que você. Nem nós nos conhecemos, irmãos. Sim ou não? Você deita de um jeito, acorda de outro. Aí alguém te pergunta o que aconteceu. Qual que é a sua resposta? Não sei. Nem o único que te conhece é o que te fabricou, irmão. Aleluia. O único que te conhece é o que te formou, irmão. Você é extremamente conhecido pelo Senhor, irmão. Olha, no mar tem diversos tipos de peixe, malhadinho, pintadinho, listradinho, né? E o Senhor, Ele conhece tudo. Você imagina você, Deus, Ele sabe. Eu estava lendo um livro, né, da questão do cuidar de Deus, da graça. O Senhor, Ele sabe o seu nome, quantos fios de cabelo você tem. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você conhece o cheiro do seu filho, sim ou não? Você pegar uma roupa. Eu lembro quando a Maria Eduarda ela se casou, né, quando ela sai de casa, eu entrei em luto, irmão. Eu falei, que é isso aqui, irmão? Eu tenho mais 2 filhos, né? Parece que um pedaço de você vai embora, um negócio esquisito isso. Aí eu entrava no quarto dela, eu ficava sentindo o cheiro dela. Ela foi, casou e o cheiro ficou lá dentro, irmão. Você conhece o cheiro do seu filho? Não, deixa eu falar para você, Deus conhece até o seu cheiro, irmão. Isso é amor, isso é bondade, isso é graça demais, irmão. O Senhor, Ele sabe de você, Ele conhece você de uma maneira que você não tem noção. Sabe aquele negócio, eu fico imaginando Deus como pai, esse aba que nós temos, irmão. Deus, Ele sabe até onde você deixa o chinelo no canto do quarto. Sabe aqueles detalhes que parecem tão pouco. Tem gente que tem um hábito, eu sou muito metódico, irmão. Eu sou muito metódico demais. É muito fácil, você vai ver que eu não mudo, eu não tenho surpresa comigo, é aquilo lá. Eu arrumo todo dia antes de sair para trabalhar, no outro dia eu deixo minha roupa pronta, irmão. Eu nunca deixo para arrumar no dia, parece que é toque isso. Eu deixo a roupa, eu deixo o calçado, eu deixo a calça, eu deixo tudo pronto, irmão. Ela não, ela vai sair no outro dia, se você estiver dormindo, ela abre o guarda-roupa, ela sai acordando todo mundo, irmão. Eu falo para ela, não faz isso, deixa arrumado as coisas, não é? Eu não. Aí eu fico imaginando Deus, olha lá, Ele arruma tudo, olha lá, Ele vai sair, que legal, entendeu, irmão? Não, Deus, Ele conhece até esses detalhes, Ele nos conhece em detalhes tão pequenos que nem nós mesmos sabemos. Sentimentos, é isso que eu falei para você, você deita de uma forma, acorda de outro, não é? Há aqueles detalhes tão íntimos, existem detalhes íntimos que os da sua família, que conhece a sua história, sabe um pouco. Existem outros detalhes um pouco mais íntimos, que amigos muito pessoal conhecem um pouco. Existem detalhes tão íntimos, que é o cônjuge que conhece, mas existem detalhes mais muito íntimos, que você não tem explicação, você não conhece, mas Deus conhece, irmão. Deus conhece. Você está vendo como é que você é complexo demais? Você é muito complexo. Mas esse conhecer de Deus para a sua vida, irmão, não é para te acusar, não é para te condenar. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas Deus sabe a forma que você chegou. Eu não sei a forma que chegou o seu coração, eu não sei a maneira que chegou a sua mente, eu não sei a forma que está o seu corpo, mas o Senhor conhece você na sua totalidade. E Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Fala para o teu irmão assim, Deus está, irmão, cuidando de você nos mínimos detalhes. Mais uma vez, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus, irmão. Porque nós mesmos nos assustamos com certas reações que nós temos, não é? Às vezes você se assusta, poxa, falei de uma forma que eu não gostaria de ter falado, reagi de uma maneira que eu não gostaria de ter reagido, cometi algo que eu não gostaria de ter cometido.
Aí você já não consegue mais consertar, você já não consegue mais voltar atrás. E aí você tem que enfrentar a consequência dos seus atos. Aí você não sabe por que fez e não sabe como vai enfrentar. Deus, Ele está com você mesmo assim. Pastor, mas o que quer dizer isso? O que significa isso? Graça, irmão. Isso é amor de Deus. Estava ouvindo hoje de manhã um podcast, né? De um pastor que nós conhecemos. E é um trecho, nós estávamos em casa e uma missionária que anda pelos países perseguidos, ela estava contando uma história de um homem de 93 anos, ela missionária, esse homem dos seus 93 anos, ele ficou 26 anos preso por causa do evangelho. E isso para o lado da Índia, para os países perseguidos, e os missionários conversaram com esse homem, e esse homem foi convidado para expressar Cristo em um determinado momento. Não para contar do testemunho, porque ele ficou 26 anos preso, ele tinha muita dificuldade para falar. Olha, 93 anos, irmãos, a dificuldade dele para falar não era simplesmente por causa da idade, mas pelas torturas que ele sofreu na corda vocal, na língua, no céu da boca, para que ele pudesse não pregar mais o evangelho. E quando esse homem chega, ela começa a contar que ele chega na reunião e com 93 anos, com dificuldade de caminhar, com dificuldade de ficar em pé, ele se coloca em pé e ele prega Cristo por 2 horas para as pessoas. Em nenhum momento ele lamuriou o seu tempo de prisão, ele não falou nada, não, ele só falou que Jesus, ele era maravilhoso, que Jesus, ele vive, ele reina, ele vai voltar, você precisa entregar sua vida a ele só falou isso. Aí no bastidor ele contou, aí no bastidor passou-se 1 ano, quando os missionários voltaram, esse irmão já tinha partido para a terra prometida, irmão. Ele já tinha sido morto, ou tinha partido em Cristo. E a esposa dele começa a contar, que quando completou 20 anos, que ele foi preso, mais uma vez ele rejeita, eles sempre oprimiam ele falando assim, olha, negue e pare de pregar esse evangelho, que nós vamos te soltar. E ele não negou, eles fizeram uma cova de 1 metro de profundidade por 1 metro de largura, longe da luz do sol, e deixaram esse homem, irmão, por 6 meses na posição de joelhos. Depois você põe lá no grupo da igreja, depois, senão os irmãos esquecem de mim, assiste aí. Aí você vai assistir lá, a pastora vai compartilhar. Só que o podcast é longe, tem que pegar os minutos certinho. Por 6 meses ele ficou de joelho. As pessoas que estavam ali, eles tiravam as fezes na medida que não se suportava mais da quantidade. Pense, irmão, longe da luz do sol, para que não houvesse vitamina para o seu corpo. Passou-se 6 meses que ele estava ali, ele recebe a visita de um filho. Por que a intenção da visita do filho? Esse filho agora com 26 anos, porque quando ele foi preso, o menino tinha 6 anos, e esse menino chega, ele vê o pai naquela condição, nesse moço, ele fala, pai, para com isso, olha a sua forma, a maneira que o senhor está, depois o senhor conserta com Jesus, não, para com isso. Ele pega, ele fala, jamais, ele vive, reina. Eu não lembro a canção que ele usa, como é que é? Não, mas não é só essa parte. Tem a parte e por uma coroa trocar. É isso daí. Ele fala, não o pedaço de uma canção, mas ele expressa o amor. Jamais eu levarei por ele a minha cruz, até com ele a minha coroa trocar. E por isso, quando eles ouvem ele falando isso, ele ficou mais 6 anos preso, irmãos. Quando eles retiraram aquele homem daquela cova, ele havia perdido a noção de como andava, porque ele ficou 6 meses ininterruptos ali. E por que eu estou contando tudo isso para você? Eu estou contando porque quando eu comecei a ouvir aquilo, eu até falei para a Maria Eduarda, falei para o Jefinho, falei, olha, a graça de Deus ela é tão maravilhosa, irmão, porque diante de um país perseguido como esse, de irmãos que morreram por amor ao Evangelho, nós não fazemos nada. E nós falamos de recompensa, galardão, aí você fala, se você for levar, você se sente acusado, irmão.
Mas sabe o que é glorioso? A graça de Deus, ela superabunda de uma tal forma que há uma promessa de recompensa para você, irmão. No contexto de vida que você vive, no contexto de história que você está, o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes e vai te recompensar ainda. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Aí você fala até na entrevista, o motivo de terem permitido o filho desse senhor estar visitando ele é para quando ele saísse de lá, ele levasse o medo para a igreja. Não vale a pena servir Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, irmão. Até hoje o evangelho do reino tem sido pregado pelos 4 cantos da terra. Por isso que eu falo para você que seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira entre nós. Se Ele está no cuidado da sua vida, meu irmão, descansa o seu coração. Vai dar certo, a porta vai se abrir, a salvação vai chegar, a cura vai acontecer, a prosperidade é uma realidade, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Você crê nisso, irmão? Aleluia, glória a Deus. Em momento assim que nós falamos, oh, poxa vida, glória a Jesus, pelo Cristo ressurreto, habitar dentro de nós, irmãos, na pessoa do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Deixa eu ler esse texto assim, eu sei que você conhece, irmão. Salmo 139, aleluia. Versículo 8 a seguir. Saber que você é conhecido por Deus, irmão, de uma tal forma, uma maneira única. Sabe qual que é o poder disso? Tem um poder de revolucionário na sua vida. O Senhor me conhece, conhece as minhas mazelas. Isso daí tem poder de te arrancar do fundo do poço, irmão. Sabendo que você não está sozinho. Ele te arranca do fundo do poço, irmão. Ele te tira dos buracos mais fundos, fédidos que você possa estar. O Senhor tem poder de transformar a sua vida, irmão. Não tem para onde que você vá que você consegue fugir dele. E esse fugir não é do pecado que você cometeu, não. Deus se esqueceu de mim. Jamais Deus vai se esquecer de você. Jamais. Aleluia, irmão. Aí o salmista vem no 139, verso 8, a seguir. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Ele é luz, irmãos. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Irmão, eu estou aqui para te dizer que você existe para ter um Senhor na sua vida. Qual que é o significado da sua existência, irmão? De uma maneira bem radical, você foi criado para Jesus. Aleluia, irmão. Eu fiz questão de anotar isso daqui. Qual que é a finalidade da criação? Não faz sentido, irmão, você não saber que você tem um dono. O seu dono é o Cristo ressurreto, irmão. A sua criação, eu fui criado para a glória de Deus. Sim, irmão, mas você foi criado exclusivamente para o Senhor Jesus. Você é dele. Você é dele, irmão. Você é do Senhor e Ele te conhece de uma maneira única. Ele sabe o seu choro, Ele conhece a sua dor, Ele sabe das suas limitações, dos seus medos, da sua insegurança. Talvez você tenha coisas a resolver nessa semana que você não sabe como. Meu irmão, o Senhor está no controle da sua vida. Não tenha medo, descanse o teu coração. Meu Deus, eu não sei o que vai ser terça, quarta, quinta-feira. Como que vai ser o mês de setembro? É um mês assombroso, assustador. Eu estou com dificuldade. O Senhor está no controle. Eu não sei para onde eu corro, eu não sei mais aonde bater. Fecharam-se as portas. Ele tem a chave de Davi, meu irmão. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele destrói o ofensor, Ele elimina o inimigo da sua vida. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Eu creio nessa verdade, irmão. Segundo ponto, o seu interior está totalmente aberto diante dele. Primeiro ponto, Ele te conhece, ou Ele conhece todos os detalhes do universo. Fale comigo assim: Deus é detalhista. O seu interior está totalmente aberto diante dele.
Irmão, Ele não apenas sabe que você existe, mas Ele sabe o que tem no seu íntimo. Isso é interessante. Deus não só sabe que eu existo, mas Ele conhece o que tem no meu interior. É isso daí, irmão. Isso daí, pastor, com qual motivo? Por uma razão muito simples. Irmão, quem sabe o que tem no interior da boca de um peixe, conhece o que tem dentro do ser humano, irmão. Você não fica impactado com isso, irmão? O Senhor, é insignificante você pensar o peixe, mas a grandeza do absolutismo de Deus está em você, irmão. Se Ele sabe que tem dentro da boca do peixe, Ele conhece que tem dentro do seu coração, irmão. Se Ele sabe o que o peixe tinha engolido, Deus, Ele sabe o que você tem engolido até hoje, irmão. Literalmente, quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo dia após dia, semana após semana, engolindo coisas que têm nos entristecido, coisas que vêm nos angustiando, sim ou não, irmão? Poxa, eu tenho engolido tanta coisa, pastor. Irmão, imagina essa cena, o peixinho nadando no fundo do mar, tranquilo, lá no mar da Galileia, é um rio grande. Aí ele vê aquela coisinha brilhando, curioso, peixe curioso. Eu fico conjecturando essas coisas, irmão. Está na Bíblia? Não está, irmão, eu estou conjecturando. Peixinho nadando. Aí o pai, a mãe falam, não pega coisa que você não conhece, não põe na boca que você não sabe. Aí o peixinho vai nadando, brilhante lá, pum, engole. Engoliu a moeda, entala na boca dele. Eu falei para você que talvez ele já estava quase morrendo, né, irmão? Talvez ele já estava quase morrendo ali, com a moeda entalada. Poxa, deixa eu falar para você algo aqui, ó. Talvez você já está com tanta coisa entalada lá do passado, que você já não tem nem fôlego mais. Sabe quando você anda no automático algumas coisas? A gente vê que às vezes a família está no automático, os projetos estão no automático, o trabalho está no automático, está tudo no automático. Como é que está? Não sei, estamos indo, vai indo. Mas você não foi orientado a não fazer algumas coisas? Eu fui. O peixinho, irmão, brilhou, foi interessante, engoliu. Parece tão bobo, irmão, essa moeda que você engoliu, que não é uma moeda, talvez é algo que está entalado em você. Foi alguém que traiu a sua confiança, alguém que usou você, um pecado que não tem mais como corrigir, uma decepção. Irmão, uma decepção, uma frustração, uma calúnia que levantaram contra você, uma mágoa que alguém te feriu, um sonho que não se realizou e você está com isso entalado, irmão. Um amor que se perdeu, dores que você tem sofrido, passado durante sua existência, e isso está o quê? Entalando dentro de você. A condenação que o diabo o tempo todo quer lembrar você de um erro, de uma falha, de um pecado, e aquilo vai minando as suas energias, irmão. Eu sei que o Senhor se preocupa com você. Eu sei que o Senhor continua no controle da sua vida, irmão. Eu sei, irmão, que o Senhor quer ver pulsar o seu coração de uma maneira diferente da maneira que você entrou aqui, de uma forma diferente da maneira que você entrou aqui. Eu não sei, irmão, para você, como você vê esse cenário aqui, ou até mesmo eu não conheço a sua história, mas o Cristo que falou para Pedro, Pedro, tem moeda na boca do peixe, é o Senhor que está no controle da sua vida. Eu não estou diminuindo a dor que você já passou, eu não estou diminuindo a batalha que você enfrentou, mas eu estou dizendo, meu irmão, que Jesus, Ele tem o poder para resolver todas as coisas. Eu estou dizendo que o Senhor tem poder, irmão. Ele deseja salvar você. Irmão, você sabe que salvar você dessa tormenta. Você sabe o que acontece, irmão? Existem coisas que nós vamos engolindo, vamos nos alimentando, que nos faz mal, sim ou não, irmão? Aí você vai e fala, poxa, você engole tanta coisa. Isso aí chama síndrome da sucuri. Sabia disso? A sucuri, ela engole um boi sem ter barriga para aquilo, irmão. Se a sucuri, eu já vi isso naquele Animal Channel que chama, acho que é isso mesmo, Geográfico, como é que é? É negócio de bicho lá. Se não tirar o bicho da boca dela, ela morre. Isso daí, tem gente que fala assim, nossa, parece que eu estou tão cheio, aquele negócio que eu não consigo digerir mais. Porque, irmão, nós vamos engolindo algumas coisas
e vai ficando entalado dentro de nós. Aí chama síndrome da sucuri, irmão. Isso aí é uma síndrome que eu estou falando, viu, irmão? Eu que inventei isso aqui para você entender um pouco. Mas o Senhor quer arrancar isso de dentro de você que está te fazendo mal. Decepção, frustração, traídos por pessoas que você amava. Você vai guardando, você vai acumulando, isso vai gerando dor em você. Isso vai gerando doença no seu corpo. Isso vai paralisando você espiritualmente. Perdas e percas. Irmão, nós vamos ficando o quê? Cheio de sofrimento e vazio de graça. Vazio de refrigério. Mas nessa noite o Senhor vai tirar de dentro de você tudo aquilo que tem te impedido de viver o propósito dele. Você crê nisso, irmão? Terceiro ponto. Os meus potenciais interiores, o Senhor conhece. Fala para o teu irmão, o Senhor conhece. Diga para ele, o Senhor conhece o seu potencial interior. É impressionante, irmão, essa história aqui. Olha para você ver. Aquilo que matava o peixe, nas mãos de Jesus, teve um poder extraordinário para quitar o imposto. Aquilo que está querendo te paralisar, quando você coloca nas mãos de Jesus, gera vida, irmão. Eu acho que você não entendeu ainda. O peixe estava entalado com a moeda. Jesus vai lá e manda tirar. Aquilo que era morte gerou o quê? Vida. Aquilo que é tormento vai gerar alegria, irmão. Aquilo que é tristeza vai virar cântico de felicidade. Aquilo que é dor vai gerar cura, irmão. Aquilo que você coloca diante do Senhor, irmão, o Senhor transforma o choro em alegria, irmão. Aleluia, eu creio nesse Jesus, irmão. Eu creio, irmão. Porque existem coisas que dentro de você, que nem tudo é do maligno. Ah, isso aqui é do diabo. Não, existem coisas que não, irmão, nem tudo é do diabo. Existem coisas que talvez você foi guardando e aquilo está te matando. Mas o Senhor quer nessa noite inverter o cenário. Ele tem poder para isso, irmão. Nas mãos de Jesus vai ganhar outra direção, vai ganhar outra finalidade, irmão. Vai, em nome de Jesus. Isso aqui me faz lembrar, sabe qual é a história? Lucas 7, verso 41. Isso aqui me faz lembrar a história da pecadora prostituta na casa de Simão, irmão. Ela beijando os pés de Jesus. Simão, ele estava escandalizado com a cena. Nós vamos ler isso daqui, irmão. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, ele pergunta para ele: Simão, deixa eu ler com os irmãos aqui, ó. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste a água para os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com as lágrimas, o enxugou com seus cabelos. Olha para você ver, irmão. Simão, qual dos 2 vai amar mais? A quem mais recebe perdão ou quem menos? Ele falou: a quem mais recebeu. Irmão, aquela pecadora ou a pecadora do texto, no entanto, ela não parava de lavar os pés de Jesus, porque ela sabia de onde ela saiu e onde ela estava. Meu irmão, deixa eu falar para você, é sempre bom você lembrar de onde Jesus te tirou, mas nunca esqueça de onde você está hoje, que é aos pés do Senhor. É glorioso você testemunhar, testificar de onde o Senhor te tirou. Isso é bênção, irmão. Mas não esqueça onde você está hoje. Não abra mão da sua identidade de filho. Não abra mão das promessas do Senhor na sua vida. Jesus, Ele te ama de uma maneira incondicional. E Ele sabe dentro de você, meu irmão, o potencial que você tem nas mãos dEle. Ele conhece até mesmo aquilo que tem te ferido, que diante dEle transforma em alegria, irmão. Ele tem poder para isso, sim ou não, irmão? Sabe, irmão, talvez a sua busca profunda em viver prazeres da vida, não estou falando do mundo, não, buscar coisas, conquistar, fez com que você estivesse num momento de dificuldade. Isso acontece.
Mas eu estou aqui com um profeta da nova aliança para te falar que aquilo que até hoje tentou te matar, meu irmão, aquilo que até hoje pode ser a sua fraqueza, na mão de Jesus vai ganhar um valor extraordinário. Aquilo que até hoje tentou destruir a sua família, meu irmão, vai se transformar em bênção ou maldição. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, isso aqui é brutal. Eu não sei, irmão, quais são as coisas que estão te matando, mas eu sei, meu irmão. Olha, eu estava anotando para algum lugar aqui. É brutal demais algumas coisas. Eu não sei aquilo que está te matando, sabe, às vezes o desânimo, eu não sei. Mas eu sei que existem pessoas que têm uma facilidade para odiar outras pessoas. Mas pessoas que têm facilidade para odiar outras pessoas, na mão de Jesus, meu irmão, são as que mais amam as pessoas. Sabia disso, irmão? Ah, fulano mudou da água para o vinho. Uau, irmão, isso é Jesus, irmão. Ó, meu irmão, deixa eu falar para você. Existem coisas de valor dentro de você que você nem imagina. Hoje eu vim aqui, irmão, em nome de Jesus, para pescar você para Jesus, irmão. Hoje eu vim aqui para pescá-lo para Cristo, irmão. Eu não quero que você mais fique engasgado com as coisas da vida, irmão. Eu quero que você seja fisgado nessa noite pelo amor do Senhor. Pastor, mas eu já tenho Jesus. Eu não falei em nenhum momento que você não tem. Em nenhum momento eu não disse isso. Pastor, isso daí que você está pregando não é uma novidade. Em algum momento eu disse que é novidade, irmão. Não, eu só estou jogando um anzol, irmão, para você ser fisgado por Ele. Deixa Jesus limpar o seu interior. Deixa Jesus tocar na sua mente. Deixa Jesus te fortalecer. Crie grande expectativa no seu coração, meu irmão. Tem coisa boa de Deus chegando para você. Ah, eu não vejo uma luz. Pois é, irmão, você não vê porque você precisa de algo além daquilo que seus olhos estão postos. Ah, já há tempo eu escuto palavras assim, nada acontece. Chegou o dia, irmão. É propício hoje, 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Amanhã se inicia setembro. E setembro será o melhor mês da sua vida. Aleluia. Levante a tua mão e diga: setembro. Forte, irmão, setembro será o melhor mês da minha vida. Aleluia. Deixa eu falar algo para você aqui que está no meu espírito, irmão. Você vai lembrar do mês de setembro por muitos anos da sua vida. É o mês que você foi desentalado. Aquilo que te sufocava, aquilo que te oprimia, a opressão, irmão, o peso de angústia, o peso de ansiedade. Você vai lembrar: uau, existem coisas que a gente esquece. Mas aconteceu algumas coisas comigo em setembro que eu jamais vou esquecer. Isso além das portas que vão se abrir, irmão. Isso além das respostas de Deus que vão chegar para você. Setembro será sobrenatural, irmão. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Hoje Jesus quer arrancar tudo isso de dentro de nós. Eu creio. E não só arrancar, mas fazer você também compreender o valor que tem dentro de você. Você é violento, irmão. Fala para o teu irmão: você é violento, irmão. Nossa, agressivo? Não, irmão. Você tem um poder dentro de você único. Fala para o teu irmão: você é uma cópia de Jesus. Nossa, desse jeito está meio pirata, irmão. Fala para ele: você é uma cópia de Jesus, irmão. Pastor, você está muito massageando o nosso ego. Não, eu quero que você viva para Cristo, irmão. Sabe, irmão? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Jesus falou o que para Pedro? Falou: Pedro, escute bem. Nós não precisamos pagar, eu não preciso pagar imposto para ninguém. Eu sou da raiz de Davi. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o verbo que se fez carne, Pedro. Não preciso fazer isso. Mas para evitar, para zelar, pague. Deixa eu falar para você, irmão. Nós nos preocupamos muito com as pessoas. Esquecemos de ser cristocêntrico. Eu não estou falando de testemunho para você não dar. Não é isso. Mas a gente se preocupa muito com os outros e pouco com Cristo. Deixa eu falar algo para você, irmão. Se você quer tocar no coração de uma forma verdadeira das pessoas, viva Cristo.
E o viver Cristo, muitas vezes você acaba até se afastando. Até, sim ou não, irmão? Mas o que importa é Cristo estar no centro da sua vida. Meu irmão, deixe o Senhor dirigir os seus passos. Permita, vamos, quando eu digo você, nós, vamos permitir. Eu quero convidar você hoje, se deixar ser pescado pelo amor de Jesus. Se coloque em pé. Existem pessoas, talvez, que estão me assistindo, que vão me assistir, ou que estão entre nós aqui, que acreditam: eu nem sei para que eu vim ao mundo, não sei nem para que eu existo. Fui esquecido na minha família, esquecido no casamento, esquecido pelos filhos. Nossa, mergulhado num mar de sofrimento. Irmão, não. Você foi criado para a glória de Jesus. Você foi criado para a glória de Jesus, irmão. Aleluia. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Isaías diz: Ele não se esquecerá de mim. Jesus, obrigado pelo seu amor que nos constrange. Existem pessoas que são desamparadas por pai, mãe, mulher, marido, filho. Mas jamais Jesus vai te desamparar, irmão. Jesus conhece o seu nome. Jesus conhece os seus gostos. Jesus, Ele conhece o seu cheiro. Jesus, Ele conhece os detalhes da sua história, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber. O Senhor conhece até a posição que você dorme, irmão. Eu vejo os meus filhos, eu sei a maneira que cada um deles gosta de dormir, irmão. Eu fico observando eles todos os dias que eu saio para trabalhar, eu fico olhando, não muda, irmão. Uau, Benjamin gosta de dormir com a mãozinha aqui. A Eloá, irmão, ela cobre o olho, eu falo: uau. Irmão, nós que somos homens, fazemos o que é bom para os nossos filhos. Você imagina o Senhor que é poderoso, que Ele não tem para você. Não pense jamais que você está desamparado. Ainda que o homem te esqueça, você jamais será esquecido pelo Senhor. Busque no Senhor, meu irmão. Busque no Senhor a encontrar o amor dEle todos os dias em você. Senhor, eu quero essa revelação do quanto eu sou amado pelo Senhor. Porque no dia da angústia, no dia do esquecimento, no dia da frustração, não estou dizendo que você não vai sofrer, não. Mas o amor dEle será muito maior do que qualquer sofrimento, irmão. Será muito maior, irmão. E eu quero orar agora com você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Eu quero orar com você nesse momento. O Senhor, Ele está entre nós, irmão. O Senhor está entre nós. Espírito Santo, manifeste o reino do céu entre nós nesta hora. Manifeste, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E depois eu quero orar por você. Você que quer viver um novo tempo com Deus. Você que quer viver uma nova vida com Cristo. Você que quer sentir esse cuidado, esse zelo de provisão, esse zelo de cura, esse zelo de restauração. Você que quer viver uma vida sobrenatural sendo cuidado pelo Senhor. Essa mensagem é para você. Este anzol jogado é para você. Se você quer ser fisgado por Jesus, eu não estou dizendo que você não é dele, irmão, mas se você quer mais dele, essa noite é oportuna para isso. E nós vamos orar depois dessa canção. Abra o seu coração nessa hora. Peça para que o Espírito te traga mais clareza, mais revelação. Peça, meu irmão, para que o Espírito fale ainda mais com você, em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, meu irmão. Dê a mão para a pessoa que está próximo de você. Dê a mão, irmão. Dê a mão
para a pessoa que está próxima a você. Declare essa canção sobre a vida dessa pessoa. Seja a boca de Deus sobre a vida dessa pessoa. Assim, e Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Diga para essa pessoa, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ah, Jesus. Ele não desiste. Oh, Jesus. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Obrigado. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Nós nunca vimos, Jesus, um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste. E Ele não desiste. E Ele não desiste. E Ele não desiste de você. Você que quer viver um novo tempo, meu irmão, um novo tempo com Jesus, levante as suas mãos bem alto. Compreende o seu caminhar. Bem alto. Nunca vi um amor tão grande. Oh, pastor, quero receber um alívio, um refrigério na minha alma. Eu quero sair daqui diferente da forma que eu cheguei. Essa angústia, esse medo, essa insegurança, essa incredulidade, essa depressão. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, sai da sua vida tudo aquilo que tem te maltratado. Deixa eu orar por você agora. Você no seu lugar, com as mãos levantadas, com seus olhos fechados, meu irmão. Pai, eu peço, Senhor, por aqueles que engoliram algo, que estão destruindo a vida deles, Senhor. Oh, meu Jesus, talvez engoliram o peso da culpa, do pecado. Talvez a amargura, ódio, estão cheios de complexo de inferioridade. Oh, Senhor, eu não sei, pensamentos que roubam a sua paz, roubam o seu sono. Oh, Pai, venha em nome de Jesus salvar essas pessoas de tudo aquilo que tem entalado a vida deles. Oh, Espírito Santo, traga transformação. Oh, Senhor, que toda maldição seja desfeita. Arranque, Senhor, toda maldição em nome de Jesus. Que venha superabundante graça. Que a graça do céu, meu irmão, seja sobre a sua vida. Onde abundou o pecado, que superabunde a graça nessa hora. Aquilo que estava te matando, que seja fortalecimento. Aquilo que estava te sufocando, que venha algo novo e valioso de Deus sobre a sua vida. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo essa palavra. Aleluia. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande
Aleluia, aleluia. Acenda as luzes, por favor. Levante as suas mãos. Aleluia. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro que você foi fisgado pelo Senhor, meu irmão. Eu declaro que a partir de hoje a sua história vai ser transformada. Eu declaro que a partir de hoje a sua vida tomará um novo rumo, uma nova direção. E meu irmão, em nome de Jesus, eu declaro que setembro será o principal dos meses da sua vida. Você está saindo daqui da maneira diferente que você chegou. Ele é por você, meu irmão, Ele é por você. E eu declaro que esse será o melhor mês da sua vida. Se você crê, diga amém, eu recebo essa palavra. Deixa eu falar algo para você, nós já vamos encerrar. Eu quero que você seja a boca de Deus na vida das pessoas. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Nós vamos cantar uma canção bem conhecida. Eu quero que você seja despertado quem você é em Cristo. Ah, eu sou bom. Não é você, é Cristo. É o Cristo em nós, a esperança da glória eterna, irmãos. Nós vamos cantar essa canção. Você vai dar a mão para a pessoa, ou você vai sair do seu lugar, eu não sei, mas você vai ser profeta na vida da pessoa. Amém, irmãos? Vamos cantar, irmão? Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui
pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Que maravilhoso, que maravilhoso. Podemos se ver, aleluia. Amém, Jesus.